Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018. Karina, aquela brincadeira que a gente faz de vez em quando, essencialmente, não apenas a sessão da quarta, como também a da quinta-feira, foram essencialmente monotemáticas. Exatamente, Cadu. Um tema que volta pela quarta vez ao plenário do Supremo Tribunal Federal e que discute a constitucionalidade do novo Código Florestal, uma lei de 2012, que, ao argumento geral daqueles que buscam uma declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos dessa lei, dizem que teria havido uma flexibilização muito grande no tratamento da matéria ambiental, de modo a aferir os dispositivos que protegem e preservam o meio ambiente. Então, vários princípios foram argumentados nessas 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, autor de 3 das ações, discutindo em cada uma delas blocos diferentes de dispositivos da lei, mas todas elas envolvendo essa lei de 2012. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL, um partido político, também questionando diversos dispositivos da lei que seriam incompatíveis com a Constituição Federal, mas uma ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Partido Progressista, que quer ver implementado e mantida essa legislação que foi aprovada no Congresso depois de diversas audiências públicas realizadas e que está em vigor atualmente e que para o Partido Progressista não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Karina, se me permite apenas para aprofundar um pequeno detalhe, que é o seguinte: como nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADC declaratória de constitucionalidade, é exatamente por conta disso, então, se quer a declaração de constitucionalidade em oposição a quem pede a inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Na ADC, o que se busca é a confirmação da legalidade, da conformidade dessa lei com a Constituição Federal, da forma como ela está produzindo seus efeitos hoje, que isso se permaneça. Mas nas ADIs não se pede a inconstitucionalidade de toda a norma, mas de vários dispositivos que, aos argumentos dos autores, vários princípios da Constituição estariam sendo infringidos na proteção do meio ambiente. Então, dentre eles, a responsabilidade e a solidariedade que deveria ser implementada para as futuras gerações na proteção do meio ambiente estariam sendo violados em razão dessa flexibilização das normas. Regras de proteção ambiental e de reparação de danos também foi um dos temas que foram bastante debatidos nessas sessões do Supremo Tribunal Federal realizadas até aqui. O princípio da isonomia e o que muito se falou durante a sessão, a vedação do princípio do retrocesso socioambiental. Então, esses são alguns princípios que foram traçados ao longo dos pedidos de inconstitucionalidade e também debatidos pelos ministros, cujos votos até agora, nenhum deles foram totalmente convergentes, vamos dizer assim. O ministro Luiz Fux, relator de todas essas ações, julgou inconstitucionais apenas alguns dispositivos e, na sequência dos votos que foram sendo apresentados, e essa semana a grande maioria, tanto na quarta como na quinta, como você disse, foram apresentados a maioria dos votos, alguns ministros concordavam em parte com o relator, mas abriam divergência em outros pontos e, por vezes, avançavam na declaração de inconstitucionalidade por entender que outros dispositivos também deveriam ser julgados procedentes nas ADIs. A ministra Carmen Lúcia, como a gente comentava até mesmo no direto do plenário, terá um trabalho bastante delicado para apurar todos esses votos e se chegar ao que a gente chama, ou que os ministros chamam de voto médio, já que para a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo de uma lei ou de uma lei no todo, são necessários 6 votos dos ministros no mesmo sentido. É o que a gente chama de maioria absoluta, né? A chamada cláusula de reserva de plenário, que está prevista na Constituição e sem a qual não se pode declarar a nulidade de qualquer legislação. Esse resultado já está programado para a próxima sessão plenária, que deve acontecer na semana seguinte, quando apenas o voto do ministro Celso de Mello será apresentado, é o único que falta a votar, e então o resultado final será proclamado pela presidente do Supremo. Vamos aguardar. É um julgamento, como eu disse, é a 4ª vez que esse tema volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, em setembro, as sustentações orais foram apresentadas, junto com o relator do ministro Luiz Fux,
Em novembro, o voto do ministro Luiz Fux foi apresentado quando a ministra Carmen apresentou o voto vista, que foi retomado agora na quarta-feira e, na sequência, na quinta, o julgamento continuou com os votos dos demais ministros. Então, para a semana que vem, o ministro Celso de Mello apresenta o seu voto e, em seguida, a ministra Carmen proclama o resultado. Vamos aguardar. Vamos aguardar e, enquanto isso, vamos revendo como foram os principais momentos deste julgamento nas sessões desta quarta e desta quinta-feira, porque, como vimos, o Supremo Tribunal Federal retomou na sessão da última quarta-feira o julgamento das 5 ações que tratam do chamado novo Código Florestal. Chamado novo porque, embora já tenha alguns anos, ele se diferencia, portanto, da legislação anterior. Portanto, esta designação de novo Código Florestal. Trata-se de um julgamento de certa complexidade, pois são diversos dispositivos questionados e, assim, são analisados praticamente de forma pontual. Lembrando que ainda no ano passado, o relator dos processos, o ministro Luiz Fux, já se manifestara. Nesta quarta, lembrando que prosseguiu na quinta-feira o julgamento, 2 ministros votaram. No início da sessão, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que daria um voto vista, cedeu o lugar para o ministro Marco Aurélio. Ele se manifestou sobre os dispositivos questionados e julgou inconstitucional os itens do texto do novo Código Florestal que permitem a redução da recomposição de reserva legal em municípios com mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação ou terras indígenas. O ministro também considerou que não cabe anistia aos proprietários que desmataram áreas de preservação antes de 22 de julho de 2008. Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Cumpre ao Supremo definir se o regime de transição e o programa de regularização ambiental instituídos pelo legislador mediante o novo Código Florestal implicam anistia aos produtores rurais infratores e, consequentemente, a proteção insuficiente do meio ambiente. Eis o teor dos preceitos em jogo. Transcrevo o artigo 7º, o artigo 17, o artigo 59 e os parágrafos respectivos, o artigo 60 e parágrafos, o 61A, né? E parágrafos dele constantes, né? E são muitos os parágrafos, né? Isso para efeito de documentação no voto, né? O 61B, o 61, artigo 61C, o 63 e o 67. Prossigo no voto. O sistema é tripartite, conferindo tratamento diverso a áreas suprimidas antes e depois do marco temporal atinente a 22 de julho de 2008. Em áreas de preservação permanente relativas ao período posterior, é imposta a obrigação de recompor integralmente as áreas desmatadas, mantendo a aplicação de sanções penais e administrativas. Vedou-se, inclusive, a adesão ao programa de regularização ambiental, consoante disposto no artigo 17, parágrafo 4º. Quanto às áreas consolidadas antes de 22 de julho de 2008, foi permitida, nos termos dos artigos 61A e seguintes, a continuidade nas áreas de preservação permanente de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo em áreas rurais, impondo-se apenas a recomposição parcial de determinados aspectos de espaços protegidos. No tocante às áreas de reserva legal, ficou possibilitada até mesmo
a compensação de áreas consolidadas. Autorizou-se a adesão ao programa de regularização ambiental com afastamento de sanções penais e administrativas, caso cumpridas as obrigações previstas no respectivo termo de compromisso. O terceiro feixe do sistema refere-se às áreas desmatadas dentro dos limites previstos na legislação anterior, as quais foram consolidadas nos termos do artigo 68, que transcrevo também para efeito de documentação. É necessário examinar dois aspectos do sistema: a legitimidade do parâmetro temporal escolhido pelo legislador e a pertinência, sob o ângulo da intensidade da tutela do meio ambiente, do regime de transição e do programa de regularização ambiental. Inexiste justificativa racional para o tratamento diverso conferido às situações a partir da data de 22 de julho de 2008. O marco temporal revela-se arbitrário, surgindo inviável dele extrair fundamento plausível relacionado à tutela do meio ambiente ou à promoção da segurança jurídica. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. A presidente do STF votou em seguida. A ministra Carmen Lúcia disse que o julgamento é importante para impedir retrocessos na proteção do meio ambiente. Ela entendeu ser inconstitucional a parte do novo Código Florestal que determina a forma do cálculo de áreas de preservação, porque a legislação anterior era mais protetiva. Neste caso, o que poderia, em princípio, parecer como mera alteração na forma de cálculo das APPs situadas ao longo dos cursos d'água, pela nova legislação, se tem, na verdade, como é uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água, e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então, você diminui a área de proteção. Por isso, a minha conclusão é no sentido de declarar a inconstitucionalidade não do inciso 19 do artigo 3º, isoladamente, mas do disposto no inciso 1 do artigo 4º, os dois do Código Florestal, com a repristinação da norma do Código Florestal anterior, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Estou citando aqui, dentre outros precedentes, a ação direta de inconstitucionalidade 2.903, relatada pelo ministro Celso de Mello, que deu exatamente esta interpretação e conclusão naquele caso. Por isso, com as vênias do eminente ministro relator, eu dele, nesse ponto, me distancio para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do inciso 1 do artigo 4º da Lei 2.651, portanto, ficando valendo os cálculos de regência da norma anterior, exatamente que dava maior proteção. O ministro Luiz Fux já havia se manifestado sobre o tema em novembro do ano passado. Na ocasião, ele afastou a constitucionalidade de alguns dispositivos questionados. Pois é, esta foi a sessão plenária da quarta-feira. No próximo bloco, vamos ver a continuidade do julgamento na sessão plenária da última quinta-feira, aqui no Plenárias. Plenárias está de volta. No bloco anterior, vimos que na sessão da última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de 5 ações que tratam do novo Código Florestal. Votaram os ministros Marco Aurélio e a presidente Carmen Lúcia. Karina, esses votos foram proferidos nesta sessão da quarta, mas já tomando por base
voto que foi proferido antes, ainda no ano passado, do ministro Luiz Fux, que é o relator do processo. Aliás, é um procedimento normal. Normalmente, o voto do relator, ele embasa para um lado ou para outro, ou às vezes até em uma terceira via, o voto que será proferido pelos demais ministros nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, como vamos ver daqui a pouco, ele prossegue com os votos dos demais ministros. Alguns pontos do voto do relator ministro Luiz Fux são mantidos, são seguidos, outros não. A gente pode ver até no voto da ministra Carmen Lúcia, no trechinho que nós passamos, que a ministra Carmen Lúcia, ela diz no finalzinho que ela concorda, em parte, com o que o relator havia decidido, mas discorda de algumas outras. Inclusive no ponto que é alegado uma inconstitucionalidade de 2 artigos da lei que fala de uma possível anistia concedida aos produtores rurais que teriam devastado ou desmatado áreas de proteção antes de 22 de julho de 2008. E esse marco temporal também, o ministro Marco Aurélio acaba divergindo do ministro Luiz Fux, entendendo que esse corte metodológico, esse marco temporal seria também inconstitucional, por violar o princípio da isonomia e que seria desarrazoado. Mas em relação a essa anistia, a ministra Carmen Lúcia entendeu, ao contrário do que se alegava, que a lei protege, ela vem para proteger e para incentivar o infrator a recuperar o dano ambiental e não para anistiar obrigações ou atos ilícitos anteriores e desvincular o dever de reparar o dano. Então, esse ponto que se alega nas ações que teria o novo Código Florestal concedido uma anistia aos produtores rurais que tivessem cometido esses atos ilícitos antes dessa data, 22 de julho de 2008, para a ministra Carmen, não seria inconstitucional, porque não teria esse propósito de afastar a aplicação de sanções administrativas e criminais, a menos que, segundo a ministra Carmen Lúcia e outros ministros que concordaram também com esse argumento, de que não haveria anistia, a menos que no programa proposto pela lei, o pequeno produtor infrator cumprisse todos aqueles compromissos e aí não seriam aplicadas essas multas, com o dever, sim, e a obrigação de reparar o dano ambiental. Então, haveria uma divergência principal nesse que é um dos pontos mais tocados desses questionamentos nas ADIs, que seria essa existência ou não da anistia concedida a esses proprietários. Karine, esse é apenas um dos pontos. Um dos pontos, exatamente. Houve até durante a sessão plenária desta quinta-feira o comentário que a ministra Carmen Lúcia está utilizando-se de canetas de cores diferentes para se fazer esse trabalho de equilíbrio na busca do voto médio, um trabalho que deve ser executado, inclusive, durante a semana, para que já na quarta-feira tenhamos, após o voto do ministro Celso de Mello, a finalização do julgamento. Então, retomando agora na quinta-feira, vimos que na quarta-feira houve o voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Marco Aurélio, posterior ao voto do ano passado do ministro relator Luiz Fux, e na quinta, a retomada do julgamento para a continuidade da coleta de votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o novo Código Florestal deve ser analisado levando em consideração o cenário atual na agricultura, com a incorporação de tecnologias e métodos de recomposição florestal. Eu entendo que não se pode analisar de forma absolutamente estanque a ideia da vedação ao retrocesso, ou seja, se analisar o novo texto legal com base somente no texto anterior, sem também se realizar uma análise, e que ao longo das audiências públicas, do debate também no Congresso Nacional, essa análise foi feita, a análise da alteração de tecnologia, da alteração da forma da agricultura ser desempenhada, da alteração da própria recomposição das matas, da mata ciliar, do meio ambiente. Sobre o ponto do novo código, que trata da anistia de proprietários que cometeram desmatamentos em suas terras antes de 22 de julho de 2008, o ministro Alexandre de Moraes diverge do relator e entende que o texto é constitucional, porque não retira a obrigatoriedade de recuperação da área. Não se afastou a obrigação dessas pessoas de recomposição ambiental. O que se estabeleceu é a possibilidade de regularização ambiental com uma transação em relação aos demais pontos, não a esse ponto importantíssimo e não transacionado. E por que se fez isso? Para se acabar com a insegurança jurídica
que havia à época do momento que foi adotado o marco temporal. Já outros ministros entenderam que esse dispositivo é inconstitucional. Eu acho que o Brasil ainda trata a Amazônia como se fosse um passivo, uma liability, e não como ela é um dos mais valiosos ativos do mundo e talvez o espaço de mais rica biodiversidade do mundo, ou o segundo espaço da mais rica biodiversidade do mundo. E o mundo precisa da Amazônia e o Brasil precisa da Amazônia. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Finalmente, o último que penso, adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material num mundo finito. A autorização para a recomposição de reserva legal com até 50% de espécies exóticas, um outro ponto previsto no novo código, também foi considerada inconstitucional pelo ministro Edson Fachin. A autorização conferida pelo artigo 66, parágrafo 1º, nomeadamente inciso 2º, para a recomposição da reserva legal com espécies exóticas no limite de 50% da área total ser recuperada, entendo não encontrar abrigo no texto constitucional. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, determina que a incumbência do poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético no país. Eu acolho a opinião que recolhi da audiência pública e da manifestação do professor Jean Paul Metzger, da Universidade de São Paulo, que afirmou que a permissão do plantio de até 50% de espécies exóticas nas reservas legais leva a um processo de aceleração da perda dessas espécies, o que ofende o texto que citei da Constituição. Em síntese, acompanho parcialmente o voto do relator, ministro Luiz Fux, e adiro também à proposta de interpretação conforme feita pelo ministro Marco Aurélio em relação ao artigo 48, parágrafo 2º, para votar nos seguintes termos. Primeiro, declaro a inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e da expressão instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais, do artigo 3º, 8b, nos termos do voto do relator. 2. Concedo interpretação conforme aos artigos 3º, inciso 17 e 4º, inciso 4, no sentido de que os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram área de preservação permanente, nos termos do voto do relator. 3. Declaro a inconstitucionalidade das expressões demarcadas e tituladas contidas no artigo 3º, parágrafo único, nos termos do voto do relator. 4. Atribuo interpretação conforme ao artigo 48, parágrafo 2º, para se determinar que a compensação da reserva legal ocorra apenas em área situada no mesmo ecossistema da área a qual a cota de reserva ambiental, CRA, está vinculada nos termos da proposta formulada no voto divergente no ponto do ministro Marco Aurélio. Veja-se, então, que deixo de acompanhar o relator nos pontos em que este declara a inconstitucionalidade dos artigos 7º, parágrafo 3º, e 17, parágrafo 3º, e dos artigos 59, parágrafo 4º e 5º, e 60, normas que reputo constitucionais. Portanto, considerando cada uma das ações isoladamente, eu julgo parcialmente procedente a ADC, e aí eu não vou ler aqui dispositivo por dispositivo, mas no dispositivo de voto que eu já passei a Vossa Excelência e que constará por escrito do meu voto, eu, então, individualizo cada uma das ações, exatamente dizendo os dispositivos atacados, os quais eu reputo constitucionais e quais eu reputo inconstitucionais. Eu voto pela improcedência das ações diretas 4901, 4902, 4903, 4937 e pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade 42 é como voto. O resultado final do julgamento dessas ações será divulgado na próxima sessão plenária. Karina,
como você já disse, o único voto no sentido da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, considerando a ADC e a ADIs, foi do ministro Gilmar Mendes, como vimos. Talvez o voto mais fácil de se explicar até agora, Cadu, porque alguns, como eu disse, né, votavam junto com o ministro relator, mas divergiu em parte, na parte que o ministro talvez tenha entendido por uma inconstitucionalidade, o outro ministro entendia para dar uma interpretação conforme. Então, como você disse, para a ministra Carmen Lúcia chegar a um voto médio, será uma tarefa árdua para a ministra. Mas, após o voto do ministro Gilmar Mendes, a certeza que a gente tem é de que ele foi absolutamente contra todos os votos até agora, entendendo que as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o novo Código Florestal devem ser julgadas totalmente improcedentes e, assim, confirmar a constitucionalidade da procedência à ADC do Partido Progressista. Ele afasta a aplicação aqui no caso do princípio da vedação do retrocesso, diz que é uma norma absolutamente técnica e deve continuar produzindo seus efeitos normalmente, porque entende que em nada haveria violação da Constituição. Esse foi o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes. O primeiro voto é discordar totalmente do relator, conforme a gente viu nas palavras do próprio ministro. Na sessão plenária da quinta-feira, como o ministro Luiz Fux, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve de se retirar porque naquele mesmo dia havia sessão plenária do TSE e pela necessidade da presença do relator nessa votação envolvendo questões constitucionais, ficou faltando apenas o voto do ministro Celso de Mello, que já está marcado, será retomado o julgamento exatamente com este voto na sessão plenária da próxima quarta-feira. O que significa, Karina, encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.